Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos reiniciar os nossos trabalhos nessa tarde chuvosa de sexta-feira. Eu fui encarregado pela coordenação do evento, pelo desembargador Favreto, a quem eu, na ausência, agradeço a indicação para a presidência da mesa, para presidir esses trabalhos que vão tratar de perícias médicas e segurança do trabalho. Eu vou tentar honrar aquela tradição de que, para os meus colegas de trabalho, segundo os coleguinhas das minhas filhas, que eu sou o juiz de futebol, né, que o bom juiz de futebol ou o bom presidente de mesa é aquele que passa desapercebido. Então, eu vou tentar não falar, não me manifestar, só cumprir o protocolo, até porque, em geral, quando eu saio aqui do protocolo, eu faço alguma bobagem ou digo alguma coisa que eu me arrependo depois. Tá? Então, eu vou tentar, de imediato, iniciar nossos trabalhos. O nosso primeiro painel vai ser com o professor Sandro Andrioli Bittencourt. Eu vou ler o currículo resumido de ambos os palestrantes, de imediato dos dois, para que a gente possa agilizar depois os painéis, que me parecem, ao menos para mim, particularmente, são os mais esperados, talvez pela ansiedade de falar aqui. O professor Carlos Augusto Maranhão Loyola é médico psiquiatra, médico perito e membro do Conselho Fiscal da Sociedade Paranaense de Psiquiatria. E o professor Sandro Andrioli Bittencourt é graduado em Engenharia Florestal e de Segurança pela Universidade Federal do Paraná, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, perito da Justiça do Trabalho aqui da 9ª Região, professor do Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal da Universidade Federal do Paraná, professor em cursos de pós-graduação e discente do curso de pós-graduação em Direito Previdenciário e Processual Previdenciário aplicado da PUC do Paraná. Com essas breves considerações sobre o currículo dos palestrantes, eu vou informar para os senhores que a gente fez uma pequena alteração também na carga horária da nossa palestra. Nós tínhamos um tempo demasiado, talvez, para as oficinas, e para que a gente possa ter uma exposição mais detalhada, mais aprimorada dos painelistas, a gente vai estender em 20 minutos os painéis e reduzir isso nas nossas oficinas de trabalho, tá? Que me parece que vai ser mais proveitoso, até para a gente honrar a presença dos nossos dois palestrantes. Então, de imediato, eu passo a palavra para o professor Sandro Andrioli Bittencourt. Seja bem-vindo aqui à Seção Judiciária do Paraná, novamente. O senhor está com a palavra, por favor, à vontade. Claro. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos nessa área tão técnica, né, referente aqui no que diz respeito à aposentadoria especial, principalmente, e que eu creio que é o motivo aqui desse nosso assunto que nós vamos tratar hoje aqui. Né? A aposentadoria especial, ela é um direito, né, é um benefício previdenciário devido ao trabalhador. Infelizmente, devido ao tempo que nós temos aqui, o curto espaço de tempo que nós temos aqui, eu fiz um resumo, né, e procurei pensar pelo menos aqui os principais tópicos referentes aqui, né, os principais aspectos técnicos referentes aqui à aposentadoria especial, e também que diz respeito às perícias, e trouxe alguns para nós finalizarmos, né, esses 40 minutos mais ou menos que eu tenho aí, que foi me disponibilizado para falar. Nós vamos encerrar, então, com alguns estudos, 4 estudos de caso aqui, que eu vou colocar aqui, né, de situações que nós verificamos muitas vezes no papel uma situação e na prática é uma situação totalmente diferente daquilo que nós obtemos ou que nós verificamos no papel. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, e ao final também nós nos colocamos à disposição aqui para tirar aquelas eventuais dúvidas que persistirem. Bom, a aposentadoria especial, ela é devida, né, será devida uma vez cumprida a carência legal, aqueles trabalhadores que estiveram expostos durante 15, 20 ou 25 anos, né, a situações de risco, né, conforme aqui o artigo 57 da Lei 8.213, a relação daqueles agentes nocivos que dão direito à aposentadoria especial, nós vamos encontrar lá no anexo número 4 do Decreto 3.048, de 99. Então, dentro daquele rol de situações, o trabalhador, caso se enquadre
dentro daquele rol de situações, ele vai ter direito, então, à aposentadoria após 15, 20 ou 25 anos, né, de trabalho, de exposição a esses agentes nocivos. Tá? E nós buscamos aqui, então, pincelar algumas situações, mas que nós consideramos um pouco mais, não que as outras situações não sejam tão importantes, mas os principais tópicos aqui, né, que a gente vai verificar em relação aqui a essa exposição desses trabalhadores. Lá no artigo 58, no parágrafo 1º, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, ela será feita de que forma? Mediante formulário. Tá? Na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou seu preposto, com base no LTCAT, no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, expedido por médico do trabalho ou por engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Bom, o formulário, né, esse formulário aqui, né, que vai comprovar a exposição dos trabalhadores, é o PP, o perfil profissiográfico, ou o perfil profissiográfico previdenciário, aquele formulário padrão, né, estabelecido aqui pelo INSS, que vai conter as informações lá do LTCAT. Portanto, o perfil profissiográfico, este formulário, ele não é um laudo. Muitas pessoas, muitos profissionais, eles confundem, o perfil profissiográfico, o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, com o laudo. Ele não é laudo. Ele é apenas um formulário que vai receber as informações do LTCAT. O LTCAT, o Laudo Técnico de Condições e Ambiente do Trabalho, ele é um documento que é útil apenas para a Previdência Social. Lá na Justiça, lá para a legislação trabalhista, por exemplo, o LTCAT ele não tem nenhuma finalidade. Nós temos outros laudos lá, como o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou um laudo de insalubridade, ou um laudo de periculosidade também. Tá? Então, aqui o LTCAT é que vai tirar uma fotografia do ambiente de trabalho, é esse laudo, que contém ali uma forma, que contém alguns elementos mínimos, conforme a Instrução Normativa 77 de 2015, ele tem lá uma forma mínima, ele tem um conteúdo mínimo que eu tenho que verificar, que eu tenho que colocar nesse laudo, e esse laudo, então, o LTCAT, ele vai tirar uma fotografia do ambiente de trabalho, vai dizer quais são os agentes aos quais o trabalhador está exposto, qual é a atividade que esse trabalhador ele realiza durante a sua jornada de trabalho, quais são os agentes físicos, químicos ou biológicos, ou ainda a associação desses agentes, conforme o anexo número 4 do Decreto 3.048, qual que é a forma de exposição, o contato, como que se dá o contato do trabalhador com esses agentes físicos, químicos ou biológicos, que estão lá descritos nesse anexo. Então, é este laudo que vai me dizer quais são, então, os agentes que estão presentes no ambiente de trabalho e que vão conceder ou não o direito à aposentadoria especial desse trabalhador. Tá? O LTCAT ele é apenas uma fotografia, como eu estava conversando com o doutor Fábio, antes de nós começarmos, o LTCAT nada mais é do que uma fotografia. Tirei uma fotografia do ambiente de trabalho e imprimi aquela fotografia. Amanhã eu já posso ter outra fotografia, amanhã eu já posso ter uma outra situação totalmente diferente daquela que eu obtive ontem. Então, ou hoje. Então, eu vou apenas colocar aquelas informações naquele momento da perícia. Dependendo muito das atividades da empresa, do setor daquela empresa, essas situações, essas condições de trabalho, elas podem mudar de um dia para o outro, de uma semana para outra, ou de um mês para o outro, tá? Mas porém o laudo, então ele vai me dar vai me tirar essa fotografia no ambiente de trabalho. Este laudo, o laudo técnico, conforme a Instrução Normativa 77, agora de 2015, ele pode ser substituído por outros documentos, por outros laudos, como por exemplo o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
Ali no PPRA eu vou identificar também os agentes físicos, os químicos, os biológicos existentes no ambiente de trabalho. Eu posso também utilizar, por exemplo, posso substituir o LTCAT por um PGR, que é um programa de gerenciamento de riscos, específico, né, para atender a indústria da mineração, por exemplo. É um laudo específico para a indústria da mineração. Ou posso usar também um PCMAT, que é um programa de controle, né, dos riscos na indústria da construção civil, por exemplo. Atende especificamente para aquelas atividades da construção civil. Então, esses laudos, eles podem também, esses programas, eles podem substituir o LTCAT, desde que tenham o mesmo formato, desde que tenham as informações, né, mínimas que são exigidas lá pela Instrução Normativa número 77. Tá? Bom, do laudo técnico referido no parágrafo anterior, deverão constar informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendações sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Então, lá neste laudo, no LTCAT ou nos outros que vão substituir o LTCAT, eu tenho que ter essas informações. Quais são as tecnologias, né, utilizadas para a proteção do trabalhador? Essas tecnologias, elas podem ser tanto coletivas como individuais, as tecnologias coletivas. Vamos supor, eu tenho ruído em um ambiente de trabalho, é um ruído muito elevado, acima lá dos limites de tolerância. Se o trabalhador ficar exposto a esse ruído, ele vai ter diversos danos à saúde dele. Um dos danos seria a perda auditiva. Então, como que eu vou proteger esse trabalhador? Através, né, priorizando sempre as medidas de proteção coletiva. Então, ou eu elimino aquela fonte de ruído naquele ambiente. Vamos supor que nós trabalhamos aqui num ambiente onde tem um compressor aqui dentro. E esse compressor gera um ruído lá de uma intensidade de 90 decibéis. Eu não preciso ter aquele compressor aqui dentro. Eu posso colocar aquele compressor para o lado de fora. Eu posso enclausurar aquele compressor. Então, eu vou fazer o quê? Eu eliminei daquele ambiente de trabalho, eu eliminei aquela fonte de ruído. Ou se isso não for possível, não posso tirar aquele equipamento aqui de dentro da sala. Então, eu vou tentar enclausurar esse equipamento. Eu vou tentar fazer ou alguma manutenção, ou vou colocar alguma barreira acústica entre o operador e aquela fonte de ruído, ou vou enclausurar aquela fonte de ruído para reduzir a intensidade do ruído aos limites de tolerância. Então, essas são as medidas de proteção coletiva. Eu posso adotar também medidas administrativas, de proteção administrativas, como, por exemplo, reduzir o tempo de exposição do trabalhador àquele determinado agente, um ruído. Então, eu posso reduzir o tempo de exposição do trabalhador, se isso for possível. Então, eu reduzindo o tempo de exposição dele, estou reduzindo a quantidade de nível de pressão sonora que esse trabalhador ele está recebendo durante a jornada de trabalho dele. Também, se não for possível, por inviabilidade técnica, por inviabilidade econômica, ou se eu já tentei, de todas as formas, reduzir essa fonte de ruído, por exemplo, né, como nós pegamos o ruído aqui como nosso exemplo, então eu posso fornecer o quê? Então, eu vou fornecer os equipamentos de proteção individual. Para o trabalhador, vou fornecer um protetor auricular para esse trabalhador, um protetor auditivo para esse trabalhador. Esse protetor auditivo ele tem que ser adequado ao risco. Não é qualquer protetor auditivo que eu vou fornecer para o trabalhador que vai reduzir ou que vai neutralizar a ação do agente agressivo. E percebam aqui que o protetor auricular ele não vai eliminar o ruído do ambiente de trabalho. O ruído continua no ambiente de trabalho, mas agora minha orelha está protegida pelo uso do protetor auricular. Mas o ruído ainda continua no ambiente de trabalho. Portanto, o EPI ele não elimina risco. O EPI ele neutraliza a ação daquele agente agressivo, né, contra a saúde do trabalhador.
Tá? Então, essas medidas elas têm que estar disponíveis, né, no LTCAT. E aqui depois a gente vai ver algumas situações, nos estudos de caso que eu trouxe aqui, né, que muitas vezes a gente verifica que tem lá no LTCAT que são adotadas medidas de proteção coletivas, que são fornecidas, né, protetores auriculares ou equipamentos de proteção individual para o trabalhador, né. Essas informações vão constar lá no formulário, que é o perfil profissiográfico, né, que vai dizer, vai perguntar, a empresa ela adotou as medidas de proteção coletivas ou individuais? A empresa vai colocar que sim. Tá? Aí, quando nós verificamos na prática, no ambiente de trabalho, a gente vê que aquelas medidas elas não são adequadas para a proteção do trabalhador, como nós vamos ver depois nos casos práticos. Tá? Bom, dito isso, eu selecionei um dos agentes agressivos aqui, que é mais constante, né, mais presente em praticamente todos os ambientes de trabalho. Nós vamos ter aqui a exposição do trabalhador ao ruído. Tá? É um tema bastante complexo, mas do ruído eu resolvi trazer apenas aqui o nível de exposição normalizado. Tá? Vamos entender o que é o nível de exposição normalizado. Bom, o artigo 280 da Instrução Normativa número 77 diz que a exposição ocupacional ao ruído dará ensejo à caracterização da atividade exercida em condições especiais, quando os níveis de pressão sonora estiverem acima de 80, 90 ou 85 decibéis, conforme o caso, observado o seguinte. E lá no inciso 4º desse artigo 280, diz o seguinte, para o ruído, ó, a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2004, será efetuado o enquadramento quando o nível de exposição normalizado, o NEM, ele estiver acima de 85 decibéis. Ou então, quando for ultrapassada a dose. Tá? Vamos entender isso. Tá? Mas antes de explicarmos, se nós pegarmos lá o anexo número 4 do decreto 3.048, que onde nós temos a relação dos agentes agressivos, no item 2.0.1, nós vamos encontrar lá a exposição ao ruído. Tá? E lá nós vamos encontrar também o ruído para dar ensejo à aposentadoria especial, o NEM, ele tem que estar acima de 85 decibéis. É exatamente o que diz aqui o inciso 4º desse artigo. Tá? Então, o que é um nível de exposição normalizado? O nível de exposição normalizado, ele vai ser o quê? Ele é o nível de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias para fins de comparação com o limite de exposição. Vamos entender isso, então, tudo bem? Então, vamos entender o que significa esse NEM aqui. Tá? Quando nós temos no anexo número 1 da norma regulamentadora número 15, lá do Ministério do Trabalho e Emprego, da portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, no anexo número 1 da norma regulamentadora número 15, nós vamos ter os limites de tolerância para a exposição ao ruído. Tá? Para uma jornada padrão de 8 horas diárias, o limite de tolerância para o ruído é de 85 decibéis. Para uma jornada de 4 horas diárias, o limite de tolerância para o ruído são 90 decibéis. Para uma jornada de trabalho de 2 horas, o limite de tolerância para o ruído são de 100 decibéis. Tá? Mas nós vamos sempre comparar o limite de tolerância para o ruído com uma jornada de 8 horas diárias. Esse vai ser o nosso parâmetro. E é exatamente isso que o NEM ele vai fazer. Porque nem todo trabalhador ele trabalha 8 horas diárias, né, de exposição ao ruído. Nossa jornada de trabalho, na maioria das empresas, né, é de 44 horas semanais. Isso vai dar mais de 8 horas diárias de exposição ao ruído para a maioria dos trabalhadores. Nós temos aquelas situações também dos trabalhadores que fazem hora extra. Na prática, hoje, numa indústria, se nós pegarmos um mecânico de manutenção, por exemplo, esse trabalhador ele vai trabalhar 10, 12, 15, 20 horas às vezes. Trabalhei por algum período em algumas indústrias e uma das nossas maiores brigas dentro da indústria, como engenheiro de segurança, era, né, evitar que esse profissional ficasse, às vezes, 15, 18 horas trabalhando ininterruptamente. Tá?
Então, isso é uma prática. Por quê? Quebrou o equipamento, o mecânico ele tem que consertar aquele equipamento. Enquanto não consertar o equipamento, não vai embora. Aquele equipamento não pode ficar parado. Isso é prejuízo para a empresa. E aí o cara fica lá exposto 10, 12, 15 horas por dia. Se eu for fazer nessa situação a medição de ruído, se eu for medir o ruído, a exposição ao ruído para esse trabalhador, eu vou fazer os parâmetros que eu tenha para uma jornada de 8 horas. Só que esse trabalhador não ficou exposto durante 8 horas ao ruído, ele ficou exposto durante 10, 12 ou 15 horas. Então, o NEM, o que ele vai fazer? Tá? O NEM ele vai corrigir. Ele vai pegar essa jornada dele de 12 horas, essas 12 horas de exposição ao ruído, e vai trazer para uma jornada de 8 horas. Ele vai corrigir essa exposição de 12 horas para uma exposição de 8 horas. Bom, então agora eu posso comparar com o limite de tolerância. Lá na norma número 15, na norma regulamentadora número 15, o anexo número 1, diz que o limite de tolerância para o ruído para uma jornada diária de 8 horas é de 85 decibéis. Bom, eu tenho um parâmetro agora, tenho dois parâmetros, a jornada de trabalho de 8 horas e tenho o ruído de 85 decibéis, que é o limite de tolerância. Sempre que ultrapassar esse limite de tolerância, o que vai acontecer? Esse trabalhador está exposto a uma, tem uma exposição superior, né, ao limite de tolerância. Vamos pegar um caso prático aqui, né, para nós entendermos bem como que funciona esse NEM, esse nível de exposição normalizado. Tá? Essa daqui é a fórmula. Esta fórmula nós vamos encontrar lá na norma de higiene ocupacional número 01 da Fundacentro, na NHO 01 da Fundacentro. Nós não temos essa fórmula lá no anexo número 1 da norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós vamos utilizar o limite de tolerância do anexo número 1 da norma regulamentadora número 15 e nós vamos utilizar a metodologia da Fundacentro. É isso que diz a instrução normativa número 77. Então, o NEM, tá, conforme aqui a exigência, né, do inciso 4º do artigo 286, dos 280 da instrução normativa, né, então ele diz que eu tenho que utilizar o NEM, então eu vou lá na NHO, na norma de higiene ocupacional 01 da Fundacentro, e vou pegar a formulazinha do NEM. Essa daqui é a formulazinha. Bom, eu quero achar o NEM, esse daqui é o nível de exposição, esse NE, que é o nível de exposição, o que é? Eu fiz a medição de ruído para aquele trabalhador, para aquele mecânico de manutenção, por exemplo, tá? Que ficou exposto durante 12 horas exposto ao ruído. Na prática, ninguém faz uma avaliação de ruído de 12 horas. Então, eu vou avaliar o ruído lá, vou pegar pelo menos 70% dessa jornada de trabalho dele. Ele não vai me dar um NE, um nível de exposição projetado para 8 horas. Ele vai me dar um nível de exposição médio durante aquele período que eu fiz a avaliação. Agora, eu vou pegar esse NE, que é esse nível de exposição médio, vou aplicar nessa fórmula para eu comparar, então, com a jornada de trabalho de 8 horas e um limite de tolerância de 85 decibéis. O T aqui é o tempo de exposição. Quanto tempo esse trabalhador ele fica exposto ao ruído? Então, trabalhou 10 horas diárias, então ele vai ficar exposto durante 600 minutos, sempre em minutos aqui. Eu estou comparando, então, aqui com os 480 minutos, que é a jornada de trabalho, que é as 8 horas lá que eu quero comparar, que é o meu parâmetro de comparação. Tá bom? Bom, vamos olhar esse exemplo aqui. E esse exemplo aqui eu peguei de uma sentença, inclusive foi lá do Rio Grande do Sul, uma sentença trabalhista, onde o perito ele fez uma perícia nessa situação, eu só mudei aqui alguns parâmetros aqui, mas erroneamente o perito ele acabou induzindo o juiz ao erro ali na sentença dele. A gente já explica o porquê. Olha essa situação. Tomemos por base um marítimo que tenha que realizar uma viagem ininterrupta com duração de 21 horas. Esse marítimo ele saiu ali de Porto Alegre e foi lá para o Rio Grande, lá para baixo, lá para o porto, lá no Porto Rio Grande. Esse deslocamento dele durou quanto tempo? 21 horas.
olha só, ele ficou exposto durante 21 horas a um ruído de 82 decibéis e meio. Se eu olhar esses 82 decibéis e meio, o que são esses 82 decibéis e meio? O marítimo está lá pilotando o barco, o navio, e eu medi o ruído, próximo à zona auditiva dele. Eu medi 82 decibéis e meio, é o ruído ao qual ele estava exposto. Bom, quanto tempo ele ficou exposto a esse ruído? Eu tenho que levar em consideração agora esse tempo de exposição desse marítimo ao ruído. Ele ficou exposto de forma ininterrupta a esse ruído durante 21 horas, ou 1.260 minutos. Tá? Então, esse trabalhador estará exposto a qual nível de pressão sonora, convertendo-se seu nível de exposição para uma jornada padrão de 8 horas diárias. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa jornada de trabalho dele, de 21 horas ininterruptas, exposto a um ruído de 82 decibéis e meio, e vou calcular o NEM, o nível de exposição normalizado. Se eu olhar apenas esses 82 decibéis e meio e não levar em consideração o tempo de exposição desse trabalhador a esse ruído, eu posso concluir que esse trabalhador aqui não tem direito à aposentadoria especial, porque o ruído aqui, o nível médio de ruído, está abaixo de 85 decibéis, que é o limite de tolerância para o ruído. Porém, o detalhe que tem que ser observado, que 85 decibéis é para uma exposição diária, para uma máxima exposição diária permissível de 8 horas. E ele estava exposto durante 21 horas. Então, vamos corrigir, então vamos comparar agora com os mesmos parâmetros. É o que o NEM vai fazer. Então, vamos aplicar esses dados aqui na formulazinha do NEM. A fórmula do NEM, olha lá, o meu NE são os 82 decibéis e meio, tá? O tempo de exposição 1.260 minutos, retirando aqui o logaritmo, achando o valor, olha lá, ó. Para fins de comparação com o anexo número 1 da norma regulamentadora número 15, 8 horas de exposição, limite de 85 decibéis. Olha lá, o trabalhador ele está exposto a um ruído de 89 decibéis e meio. Por que eu falei que o perito ele induziu erroneamente a juíza na sentença dela? Era uma situação de insalubridade. E na insalubridade, toda exposição superior a 85 decibéis para uma jornada superior a 8 horas, a atividade ela é considerada insalubre. Aí a juíza viu aqui, o perito falou que a atividade não é... o perito concluiu no laudo dele que a atividade não era insalubre porque a exposição do trabalhador era a 82 decibéis e meio, e 82 decibéis e meio é menor do que o limite de tolerância para o ruído, que são 85 decibéis. Porém, ele não levou em consideração que o trabalhador ele ficou 21 horas ininterruptas exposto ao ruído. Então, está vendo? O NEM o que fez? O NEM ele corrigiu, e agora este é o valor que eu tenho que colocar no LTCAT. E se esse é o valor que eu coloquei lá no LTCAT, é o valor que obrigatoriamente vai ter que estar lá no perfil profissográfico, lá no formulário, esse valor, e não os 82 decibéis e meio. Então, o NEM ele faz esta correção. Isso também se aplica para aqueles trabalhadores que trabalham, por exemplo, em turnos. Os turnos geralmente eles trabalham de segunda a sábado, e aí, nesse caso, a jornada de trabalho deles é menor do que 8 horas diárias de exposição, vai dar 7 horas e 40 minutos, vai dar menos de 8 horas. Aqui também eu vou fazer a correção utilizando o NEM. Por exemplo, um trabalhador, numa situação dessa, que está exposto a um ruído de 85,2 decibéis, 85,2 decibéis é maior do que o limite de tolerância, então ele tem direito à aposentadoria especial. Porém, a jornada de trabalho dele, o tempo de exposição dele é menor do que 8 horas, 7 horas e meia, 7 horas ou 7 horas e 45 minutos. Então, eu vou aplicar o NEM aqui também e vou fazer a correção desse nível de ruído. Então, é o NEM que eu tenho que informar tanto no LTCAT e lá depois no formulário, no perfil profissográfico. Tá? Então, essa daqui é a explicação aqui, o entendimento do nível de exposição normalizada. Esta é a informação que eu tenho que colocar tanto no LTCAT como, consequentemente, depois no perfil profissográfico. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, se quiserem interromper agora ou depois também.
dessa equação, então, a instrução normativa 77, ela diz, olha, você tem que observar os limites de tolerância do anexo número 1 da norma regulamentadora número 15 e você tem que utilizar a metodologia para avaliação do ruído lá da NHO 01 da Fundacentro. Tá? Então, essa é a base, a norma de higiene ocupacional 01 da Fundacentro. A própria IN 77, ela diz isso, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os agentes químicos. E aqui eu quero trazer algumas situações muito graves que, infelizmente, nós não temos nas nossas normas vigentes, né, nessas atualizações. Bom, os agentes químicos, eles podem ser absorvidos pelo organismo por essas três vias, tanto pela via respiratória, que é a via mais comum, pela via dérmica, pela pele, pelas mucosas, como pela via digestiva, que não é a via tão comum. Tá? Imagine um mecânico de manutenção, um lubrificador industrial, como que ele vai absorver essas substâncias químicas? Imagine a mão dele, toda suja de óleo e graxa, ali. Ele está absorvendo pela pele essas substâncias químicas. Tá? Ou pode ser pelas vias respiratórias, vai depender muito também da forma, né, de dispersão, desse aerodispersóides, pode ser uma poeira, pode ser um vapor, uma neblina, um fumo, né, por exemplo. Tá? Então essas são as três formas de absorção das substâncias químicas no nosso organismo. Existem dois tipos de avaliação especificamente para as substâncias químicas. A avaliação ela pode ser apenas qualitativa ou a avaliação ela pode ser quantitativa. Na avaliação qualitativa, apenas eu vou verificar no ambiente de trabalho a situação de exposição do trabalhador e vou dizer se ele está exposto ou não àquela substância. Eu não tenho como avaliar, eu não tenho metodologias e técnicas para avaliar, quantificar, por exemplo, um lubrificador de manutenção, um lubrificador industrial, um mecânico de manutenção. Quanto de óleo e graxa tem nas mãos dele? Eu não consigo avaliar isso, não consigo quantificar isso. Teve uma situação que fiz uma perícia, era ali no Porto de Paranaguá, o trabalhador estava pedindo insalubridade, ele era lubrificador industrial. Ele tinha um tambor de 200 litros de graxa, ele usava uma almotolia. A almotolia é um equipamento pneumático que ele utiliza, ele transfere aquela graxa para esse equipamento, ele tem uma mangueirinha, tem uma bombinha, e ele aciona aquela bombinha e aquela graxa ele vai lubrificando os equipamentos. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, escuta, como é que você coloca essa graxa desse tambor, como que você coloca aqui nessa almotolia de 5 quilos, por exemplo? Na perícia, né, estava todo mundo ali na perícia, ele rapidamente, não deu nem tempo de ter uma reação, ele arregaçou a mão, não, eu fazia assim, ele enfiou a mão lá dentro, ele pegou um punhado daquela graxa e mostrou como é que fazia. Eu falei, não faça isso. Né? Era aquilo que ele fazia, né? Ele pegava com a mão mesmo, e colocava com a mão, colocava dentro daquela almotolia. Então, como é que eu vou quantificar quanto de graxa ele está exposto? Então, vai depender muito da inspeção que o engenheiro, que o médico vão fazer no ambiente de trabalho. Essa é uma avaliação qualitativa. E nós temos uma avaliação quantitativa. Na avaliação quantitativa, eu consigo quantificar através de metodologias, através de equipamentos, através de testes de laboratório. Eu vou fazer uma amostragem daqueles gases, daqueles vapores, daquelas neblinas, daqueles fumos no ambiente de trabalho. Eu amostro, tem toda uma metodologia, eu amostro lá um determinado volume de ar, mando esse volume de ar através do coletor para um laboratório, e o laboratório ele vai me dizer, olha, pro tolueno você tem uma concentração de 200 miligramas por metro cúbico ali naquela atividade. Então, é uma avaliação quantitativa. Tá? Os agentes químicos quantitativos, onde nós temos como quantificá-los, os limites de tolerância desses agentes químicos, nós vamos encontrar lá no anexo número 11 e no anexo número 12 da norma regulamentadora número 15. No anexo número 11, nós vamos encontrar alguns gases, alguns vapores, por exemplo, gasolina, um tolueno, um xileno, nós vamos encontrar um cloreto de vinila, um brometo de etila. Então, eu tenho limites de tolerância. Eu posso comparar a concentração do ambiente de trabalho com esses limites de tolerância. O anexo número 12 da norma regulamentadora número 15, ela nos traz limites de tolerância para poeiras minerais, uma sílica, um amianto ou asbesto.
que é cancerígeno, a sílica também é cancerígena, para o manganês. Então, eu tenho limites de tolerância para essas três poeiras. No anexo número 13, da norma regulamentadora número 15, nós vamos ter aquelas situações onde a avaliação ela é apenas qualitativa. Eu não posso avaliar, não tenho como quantificar a exposição do trabalhador. No anexo 13A, especificamente, eu tenho a exposição para o benzeno. Nós vamos comentar um pouquinho sobre o benzeno no final, que é um cancerígeno, né, e mata. A gente vai ver uma situação aqui onde o trabalhador morreu por causa da exposição ao benzeno. Então, eu tenho, olha lá, quando eu tenho uma avaliação quantitativa, eu vou avaliar a concentração daquela substância no ambiente de trabalho e vou comparar essa concentração com os limites de tolerância. Quais limites de tolerância? Os limites de tolerância do anexo número 11 da norma regulamentadora número 15 e do anexo número 12 da norma regulamentadora número 15. Agora vem o problema. Olha lá. O Chemical Abstract Service, ele estima que há 23 milhões de substâncias químicas, que eu tenho esse número aqui, é um número, uma identificação dessas substâncias, dizendo qual é a nocividade, a utilização, o princípio ativo dessas substâncias. Então, há hoje em torno de 23 milhões de substâncias químicas. E a grande maioria delas, olha só, perto de 60 mil produtos químicos são utilizados industrialmente. Dessas 23 milhões de substâncias, perto de 60 mil produtos químicos eles são utilizados industrialmente. Para produzir esse material, até é bom que tem esse material aqui, que a gente vai falar sobre esse material aqui. Isso daqui foi produzido, né, a partir de uma base química, uma substância química. Esse assento na cadeira aqui provavelmente é algum hidrocarboneto, aqui, algum derivado do petróleo. Uma pequena porcentagem possui catalogados os efeitos no organismo, bem como definidos seus limites de tolerância. E agora, para complicar, a norma regulamentadora número 15, o anexo número 11 da norma regulamentadora número 15, ela nos traz apenas 150 substâncias químicas que são catalogados os seus efeitos no organismo, onde eu tenho limites de tolerância. O que são esses limites de tolerância? São os limites, né, máximos permitidos para que a maioria da população não sofra nenhum efeito, né, no organismo, no seu organismo. E a CGIH, que é a entidade americana, norte-americana, que reúne pesquisadores do mundo inteiro praticamente, né, químicos, professores, as universidades mais renovadas americanas, da Europa também, alguns pesquisadores brasileiros também fazem parte da CGIH, ela tem catalogada aproximadamente 700 substâncias químicas. Os limites de tolerância da norma regulamentadora número 15, aqui, esse daqui, esse é o meu livreto, está desatualizado, já tem um novo de 2015. Aqui eu tenho a relação de praticamente todas essas 700 substâncias, onde eu tenho os limites de tolerância para essas substâncias químicas. Vou passar aqui para o doutor Salvar, se puder passar para o pessoal dar uma olhadinha. Então, nós temos na CGIH perto de 700 substâncias químicas. Esses limites, né, essas 150 substâncias químicas aqui listadas no anexo número 11 da norma regulamentadora número 15, eles foram tomados, eles foram extraídos, né, eles foram tirados aqui com base na CGIH. Sabe de quando? De 1978. Quando a portaria 3.214, que regulamentou a lei 6.514, de 77, ela criou as normas regulamentadoras. Uma das normas regulamentadoras foi a norma regulamentadora número 15, e lá o anexo número 11 desta norma regulamentadora número 15, deixa eu ver se está aqui também, tem até aqui essa revista aqui. Isso que eu estou falando está aqui explicado nessa revista da Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. Se alguém quiser uma cópia depois, eu posso, né, escanear isso, eu posso passar, porque
o artigo que nós temos aqui explica, né, o histórico dessas 150 substâncias. Tá? Os pais, né, dessa norma aqui, eles estão explicando aqui nessa revista de onde vieram. Então, por que foram colocadas só 150 substâncias lá em 1978? Porque havia a metodologia que havia disponível, a metodologia de avaliação dessas substâncias era através de avaliação por tubos colorimétricos. Utilizavam os tubos colorimétricos, era uma amostragem passiva, ela não era muito confiável, mas era o que tinha disponível em 1978. De 1978 até agora, tá? Até agora 2015, que nós temos o último livreto aí da CGH, esses valores aqui não foram atualizados, não estão atualizados. E aí nós vamos ter alguns absurdos, como esses aqui, por exemplo. 1,3-butadieno, o limite de tolerância dele, pelo anexo número 11 da NR15, é de 780 ppm, para uma jornada de trabalho de 48 horas semanais, que era a jornada de trabalho lá antes de 88, a Constituição de 88, a jornada de trabalho no Brasil. Tá? Então, o limite de tolerância era de 780 ppm. Tá? Olha o limite de tolerância da CGH em 2011. E olha o detalhe, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, ou seja, o trabalhador está exposto menos tempo a essa substância aqui. 2 ppm. 2 ppm. Tá? Se eu corrigir para uma jornada de trabalho de 44 horas semanais aqui, tá? Esse limite de tolerância da a CGH, ela já cai aqui para 1,76 ppm. É uma conversão que eu faço, uma formulazinha que a gente tem, é só um fator de multiplicação. Então, quer dizer, o limite de tolerância para 1,3-butadieno, pela NR15, anexo 11, é de 780 ppm. Tá? E para a CGH, 1,76. Ou seja, será que o trabalhador brasileiro ele é 443 vezes mais resistente do que o trabalhador americano, por exemplo? Sabe o que isso significa? Significa que se eu, engenheiro ou médico, fizer uma avaliação do 1,3-butadieno no ambiente de trabalho, e o trabalhador está exposto a esse agente, e se eu fizer o LTCAT, a avaliação quantitativa, aqui eu posso quantificar, porque eu tenho um limite de tolerância, eu tenho uma metodologia para quantificar. Se eu verificar lá, por exemplo, o trabalhador, a concentração do 1,3-butadieno no ambiente de trabalho é de 500 ppm. Sabe o que isso significa? Nada. Não significa que o trabalhador ele não vai ter direito à aposentadoria especial, ele não tem direito à insalubridade, a empresa não precisa nem proteger esse trabalhador, teoricamente, olhando aqui. Por quê? Porque a concentração está abaixo do limite de tolerância. Mas olha só, esse limite de tolerância ele é 443 vezes maior do que eu recomendo. E ele é um carcinogênico humano suspeito. Isso em 2011, eu tenho que verificar agora em 2015 já se essa suspeição aqui já foi confirmada, se ele já é um carcinogênico humano confirmado ou não. Tá? Vamos pegar outra situação aqui. Olha o cloreto de vinila. Por que eu falei dessa? Isso aqui tem cloreto de vinila. Isso aqui provavelmente é PVC. Ó. Tá? Não vai fazer mal nenhum para a gente aqui, isso daqui. Né? Não. Mas para o trabalhador lá, agora vai sair todo mundo correndo aqui, né? Porque ele é, inclusive, um carcinogênico humano confirmado. Cloreto de vinila, tubulação, alguém de Santa Catarina aqui, Joinville, ali, Tigre, né? Eles utilizam cloreto de vinila para fabricar o PVC, policloreto de vinila, PVC. Né? Então, olha só, ele é um carcinogênico humano confirmado, ele causa câncer. Tá? O limite de tolerância para a CGH em 2011 era de 1 ppm para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. E o limite de tolerância para a NR15 para uma jornada de 48 horas semanais é de 156 ppm. Fazendo a conversão desse limite de tolerância para uma jornada de 44 horas semanais, o limite de tolerância seria de 0,88, ou seja, será que o trabalhador americano, né, ele é 177 vezes mais resistente do que o trabalhador brasileiro?
Né? Então, o que isso significa? Que significa que se eu fizer vamos supor, eu entrei lá na Tigre e vou fazer a avaliação, vou fazer o LTCAT, vou fazer a avaliação quantitativa do cloreto de vinila lá, na atividade deles. Aí encontro uma concentração de 100 ppm, por exemplo. Tá? Sabe o que isso significa? Nada, esse trabalhador não vai ter direito à aposentadoria especial. Esse trabalhador não vai ter direito à insalubridade, por exemplo. A empresa, a princípio, não precisa nem proteger esse trabalhador. Claro que é uma empresa grande, tem os higienistas dela lá, os engenheiros, eles vão recomendar que se observe esse limite de tolerância. Mas uma empresa menor, que não tem essa orientação, o trabalhador não tem proteção nenhuma. E esse trabalhador, ao longo do tempo, ele pode adquirir um câncer, porque ele é um carcinogênico humano. E PVC nós temos aí, a utilização do PVC em várias atividades. Então, é isso que eu queria trazer aqui em relação aos agentes químicos. E olha lá, ó, o cloreto de vinila, ele dá direito à aposentadoria especial para o trabalhador após 25 anos de trabalho, de exposição. Mas quando que o trabalhador vai ter direito à aposentadoria especial? Apenas se a concentração estiver superior a 156 ppm. Qual que é o objetivo da aposentadoria especial? Não é retirar o trabalhador do ambiente de trabalho nocivo antes do tempo, antes que ele adoeça? Esse trabalhador aqui, se ele for retirado do ambiente de trabalho apenas se a concentração estiver superior a 156 ppm, esse cara já está morto. Ou se ele conseguir obter a aposentadoria especial, sei lá, ele vai estar com câncer já, dependendo de quanto tempo esse trabalhador ele vai estar trabalhando nesse ambiente. Tá? Então, algumas situações, por que eu digo isso? Porque, olha lá, então, o anexo 4 do decreto 3.048, a instrução normativa número 77, o próprio decreto 3.048 diz que eu tenho que observar os limites de tolerância da norma regulamentadora número 15 para os agentes químicos lá no anexo número 11. E é isso daqui que está lá no anexo número 11. Tá? Então, é apenas uma observação. Quem que tinha que atualizar esses valores? E é isso que está na revista aí, a revista que está circulando aí da BHO. Depois eu vou escanear isso, eu vou mandar e vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Porque é muito interessante esse material. O governo, através do Poder Executivo, ele tinha que atualizar essas informações, através do Ministério do Trabalho, agora Previdência e Trabalho, tinha que atualizar essas informações e isso não foi feito. Lendo essa revista, depois eu passo esse artigo para vocês, é bem interessante, tá bom? A outra situação também que nós temos que observar, e eu trouxe aqui também em relação às substâncias químicas, é que tanto o decreto 3.048, a instrução normativa 77, diz que a exposição ao trabalhador tem que ser habitual e permanente, não eventual e nem intermitente. Existem algumas situações aqui, onde eu não posso levar em consideração esse conceito de habitual e permanente. Por quê? No próprio anexo número 11 da norma regulamentadora número 15, que nos traz os limites de tolerância para os agentes químicos, ele traz essas aproximadamente 150 substâncias aí, ele traz uma tabelinha onde tem o nome do agente químico, o valor teto, se ele é absorvido pela pele ou não, os limites de tolerância aqui, o grau de insalubridade, se é mínimo, médio ou máximo, etc. Mas eu quero destacar essa coluna de valor teto. Toda vez que eu encontrar uma substância química onde eu tenho essa cruzinha marcada nessa coluna valor teto, como, por exemplo, o ácido clorídrico, o cloreto de vinila aqui, ó, de novo, ó, ele tem valor teto, o cloreto de vinila. Ó. O 2,4-diisocianato de tolueno, TDI, muito utilizado para as empresas que fornecem, principalmente estofados para as indústrias automotivas, é muito utilizado o TDI, naquela injeção dessas espumas. Formaldeído, o formaldeído, na indústria de MDF, MDP, por exemplo. Eu trabalhei numa indústria de MDP, eu entrava no setor de prensa lá, saia chorando por causa da exposição ao formaldeído, não tinha nenhum tipo de proteção. Aí o que acontece aqui, ó, quando eu tenho essa cruzinha na coluna valor teto, significa que eu tenho uma metodologia para fazer a avaliação quantitativa dessas substâncias. Então eu tenho que fazer um número mínimo de amostras.
Vamos supor, fiz 10 amostragens durante a jornada de trabalho. Eu fiz uma média ponderada ao tempo dessas amostragens. Daí a média ela deu menor do que o limite de tolerância. Porém, se apenas uma dessas amostras superar o limite de tolerância, eu desprezo todas as 9 e considero apenas ela, não faço média nenhuma. Eu só vou considerar aquela concentração, aquela amostragem que superou o limite de tolerância. Tá? Então, não interessa se o trabalhador está 8, 10, 15, 20 horas, se tiver 1 segundo, 10 minutos exposto àquele agente químico e naquele momento a concentração daquela substância for superior ao limite de tolerância, pronto. Aqui, no anexo número 11, ele vai dizer que aí eu já tenho uma atividade, essa atividade ela já tem que ser, essa exposição já tem que ser considerada como insalubre. E esse mesmo conceito, esse mesmo entendimento, tem que ser aplicado aqui também para a questão da aposentadoria especial. Tá? Então, se ultrapassou apenas uma concentração, e aí, independentemente do tempo de exposição, se aquela concentração superior ao limite de tolerância, pronto, aquela atividade ela já é nociva, já é insalubre, já vai ser especial. Tudo isso, será que essas informações eu vou ter no LTCAT? Será que isso vai ter no LTCAT? Sabe? Nos agentes químicos. Né? Então, por isso que eu trouxe essas informações. Depois a gente vai falar de perícia, depois a gente vai trazer os casos aqui. Isso eu não vou ter no LTCAT. E agora outra pergunta que eu faço também para os senhores e para as senhoras. Se tiverem essas informações, os senhores e as senhoras saberiam interpretar essas informações? Né, doutor Savares? Doutor Savares, o que é esse maisinho aqui, né? O que é isso? Então, ou essas situações, aqui, só voltando um pouquinho aqui, tá? Gente, no artigo aí, isso, na revista, tá? Vocês vão perceber que mais de 50% dos agentes químicos do anexo número 11 da norma regulamentadora número 15 estão acima do limite de tolerância sugerido, né, recomendado pela CGH. Tá? Isso é grave. Ainda continuando com os agentes químicos aqui, vamos complicar um pouquinho mais. Tá? Olha só, eu tenho também que levar em consideração, para os agentes químicos, os efeitos combinados desses agentes químicos. O que isso significa? Quando o efeito de 2 ou mais agentes químicos é superior à soma da exposição de cada agente de forma individual, temos o que chamamos de sinergismo ou efeitos combinados. Vamos interpretar, vamos explicar o que isso significa. Por exemplo, se eu tenho o tolueno, tá? No ambiente de trabalho, e se eu fizer a concentração, fizer uma avaliação quantitativa do tolueno, eu encontrar o limite, a concentração dele de 45 ppm, por exemplo, tá? Se eu olhar o tolueno individualmente, o tolueno ele não vai ser especial, não vai ser insalubre, porque, olha só, a concentração que eu medi no ambiente de trabalho é menor do que o limite de tolerância, que são 78 ppm. Então, não é nem especial, não é insalubre, não é o nosso caso aqui, tá? Mas não acontece nada. Esse trabalhador não tem direito à aposentadoria especial, não. Se eu tiver também no mesmo ambiente o acetato de etila e eu tiver uma concentração de 215 ppm, olha lá, qual que é o limite de tolerância do acetato de etila? 310. Está abaixo, a concentração está abaixo do limite de tolerância. Também esse trabalhador não tem direito à aposentadoria especial, não. Tá? E se eu tiver também no mesmo ambiente de trabalho o metilciclohexanol e eu obter uma concentração de 15 ppm, tá? Olha lá, qual que é o limite de tolerância? 39, 15 está abaixo de 39, esse trabalhador não tem direito à aposentadoria especial. Porém, quem que está com o livrinho da CGH? Então, cadê o livrinho da CGH? Está lá, né? Então, se vocês pegarem ali, abrirem, verificarem o tolueno, acetato de etila e metil e ciclohexanol, ele vai dar uma informação de qual é o órgão ou o sistema, né, onde ele atinge. Por exemplo, atinge o baço, o rim, vesícula, pele, olhos, tá? Sistema respiratório, por exemplo. Tá? Esses 3
elementos aqui, eles estão presentes juntos no ambiente de trabalho. A concentração individual de cada um deles é menor do que o limite de tolerância. Então, se eu olhar a concentração individual, esse trabalhador não tem direito à aposentadoria especial. Só que, se olhar no livreto lá, nós vamos ver que esses 3 agentes eles vão atuar, né, pelo menos em um mesmo. Por exemplo, os 3 atuam no fígado. Tá? Então, o que eu tenho que levar em consideração? Os efeitos combinados dele. Porque um sozinho, só o tolueno acertando o meu fígado, não vai causar nenhum problema. Mas, tá o tolueno, tá o acetato de etilo, tá o metilciclohexanol, os 3 ali dando pancada no meu fígado. Então, eu estou potencializando a ação desses agentes, a ação individual de cada. Então, eu tenho que levar em consideração o sinergismo, os efeitos combinados. E como que eu faço isso? Então, eu vou ter que estabelecer um novo limite de tolerância agora, levando em consideração os efeitos combinados aqui. Então, olha lá, o que eu faço? Eu vou calcular a dose. Tá? Então, eu pego a concentração do tolueno e divido pelo limite de tolerância do tolueno. Pego a concentração do acetato de etilo e divido pelo limite de tolerância do acetato de etilo. Pego a concentração aqui do metilciclohexanol e divido pelo limite de tolerância. Então, fiz aqui e deu 1,65. Se eu observar esse livreto da CGH, sempre que a dose for superior a 1, esse daqui nós chamamos de cálculo da dose. Esse daqui é a dose de exposição do trabalhador. Tá? O trabalhador, teoricamente, ele tem direito a receber, né, diariamente uma dose dessas 3 substâncias, uma dose. Eu estou recebendo 1,65 doses aqui por dia. Então, olha só, se aqui ela é superior a 1, então a dose, o limite de tolerância foi excedido. Então, eu tenho que considerar essa atividade como sendo ou insalubre ou como sendo especial para esse trabalhador. Observaram aqui a importância de se verificar os efeitos combinados das substâncias químicas, porque se eu olhar elas individualmente, não vai ter caracterização nenhuma. Só que os 3 eles estão potencializando a ação no organismo do trabalhador. Tá? E essa daqui... Da base normativa que isso tenha a base científica para considerar essa potencialização, porque... Tem toda uma bibliografia. Sim, porque eu suponho que cada substância química haja de um certo modo. Pode ter uma determinada substância que não sofra nenhum tipo de combinação. Isso, como que eu vou levar em consideração? Como eu comentei aqui, então eu tenho que pegar lá o livreto, a CGH ou outra bibliografia, eu vou ter que verificar, se os 3 atingem ao mesmo tempo um órgão, um sistema lá. É uma proporção. Não seria uma proporção, Não. É uma proporção direta. Ele é uma proporção aqui, eu vou somar, né? Não seria bem uma regra de... Né? Vai dar 165%. Isso, aqui eu vou estar em porcentagem, 165% acima do limite. Elas estão sendo consideradas igualmente na proporção dos níveis de tolerância de concentração. Só que se eu pegar aqui... Isso não varia de substância para substância? Varia de acordo com a concentração, vai variar de acordo com o limite de tolerância, vai variar aqui também se essas, assim, eu não posso, só um detalhe, não sei se eu não vou eu não vou considerar os efeitos combinados para todas as substâncias, eu tenho que verificar se essas substâncias presentes no ambiente de trabalho atingem o mesmo órgão, o mesmo sistema, o mesmo tecido do organismo humano. Por exemplo, se esse daqui atinge o fígado, esse daqui o baço, esse daqui o rim, eu não posso levar em consideração os efeitos combinados. Eles têm que atuar no mesmo, pelo menos os 3 ali estão atuando, vamos supor, aqui no fígado. Tá? Então, aí eu vou levar em consideração os efeitos combinados. Essa que é a regra. A regra vai ser essa. Considerar os órgãos, por exemplo, baço e fígado separados cientificamente, ambos pertencem ao aparelho digestivo. Tá, pode ser. Se atua num, vai ter reflexo no outro, de repente. Suponho que haja uma base normativa, mas a minha pergunta é quanto à questão da ciência. Tem a bibliografia, o próprio livreto da CGH ali, ele explica isso também, ele mostra isso, e tem outras bibliografias também. Tem uma bibliografia em espanhol,
também, um livro muito bom em espanhol que explica direitinho isso. Tem um livro, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar, é um material do Vendrame, tá? Luiz Carlos Vendrame, se não me engano. Ele é engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho, ele é perito também. Ele tem um material muito bom, um livro que fala sobre essa questão dos efeitos combinados aqui também. Tá? Eu vou disponibilizar também para vocês também esse material, tá bom? Então vamos lá? Bom, dito tudo isso, vamos apenas tecer alguns comentários rápidos aqui sobre o equipamento de proteção individual para a gente já entrar nos estudos de caso e concluir aqui, tá? Bom, a norma, né, decreto 3048, instrução normativa 77, diz, né, que o EPI ele tem que ser eficaz. Se nós pegarmos lá o perfil profissográfico, ele vai dizer, foi implementado as medidas de proteção coletiva, individual, higienização, troca do EPI, fiscalização, o CA do EPI ele é adequado, né, ele é vigente, ele é válido, então tudo isso eu tenho que observar. Só que antes de nós falarmos sobre o EPI, especificamente, nós temos que lembrar, tá, que existe uma hierarquia para a proteção do trabalhador. Eu não posso fornecer diretamente o EPI para o trabalhador. Eu tenho que antes tentar eliminar o agente agressivo do ambiente de trabalho, tirar o agente agressivo daquele ambiente, como o caso aqui do exemplo que eu dei do compressor. Tirei o compressor do ambiente de trabalho. Então eu eliminei do ambiente de trabalho, não consigo tirar, não posso tirar, então eu vou enclausurar, tá? Eu vou reduzir através de medidas de engenharia aqui, um enclausuramento, uma manutenção, vou trocar umas correias, umas engrenagens, vou lubrificar essas engrenagens, vou reduzir a vibração desses equipamentos, eu consigo reduzir o ruído, e outros agentes aqui também. Certa vez eu fiz uma perícia numa empresa e o cidadão ele era soldador. Ele fazia solda, ele trabalhava numa bancada de solda. Ele ficava o dia inteiro, ele era soldador, ficava o dia inteiro fazendo solda. Daí a empresa, não, tem proteção coletiva aqui. Né? Qual que é a proteção coletiva? Tem uma coifa. Né? Tem uma coifa, legal, proteção coletiva, protege. Aí eu fui verificar no local de trabalho, a coifa ela ficava aqui em cima, o trabalhador trabalhando aqui, a coifa aqui. O ar todo, aquele ar contaminado, todos aqueles fumos aqui da solda iam passar pelos narizes do cara, depois ia sair. Quer dizer, não adiantava nada. A coifa, né, estava forçando o ar, inclusive, a passar pela zona respiratória dele. Então tinha que ser lateral ou embaixo. Aquela coifa, eu sou soldador, eu estou fazendo soldador aqui, vocês estão fazendo outras atividades aí. Aquela coifa vai proteger vocês, não eu que estou aqui. Porque ela vai tirar toda aquela fumaça que eu estou gerando aqui, não vai espalhar no ambiente. Vocês estão protegidos, mas eu não estou protegido. Então aquela proteção não é adequada. Tem EPC, aí você pega um perfil profissográfico, tem EPC? Tem. Só que se você vai fazer uma perícia, vai verificar, é uma coifa que está lá em cima que está forçando a passagem do ar pela zona respiratória do trabalhador. Não é adequado, então, aquele EPC. É totalmente inadequado. E aí depois eu vou tentar medidas administrativas, como redução da exposição do trabalhador, tempo de exposição, fazer rodízios no ambiente de trabalho. E o EPI, então, ele é o último recurso que eu vou utilizar. Tá? E essa regrinha está lá na norma regulamentadora número 9, também está, né? Na norma regulamentadora número 15. Então, olha aqui, para eu utilizar então, o EPI, quais são os critérios então, para um EPI ser considerado como eficaz? Já que eu já tentei todas as outras medidas, e só me resta agora fornecer o EPI, então eu tenho que ter uma exposição de motivos que apontem a inviabilidade técnica do equipamento de proteção coletiva. Não posso instalar uma coifa aqui. Por quê? Me justifique por que você não pode colocar uma coifa aqui nesse setor de solda. Se você me justificar tecnicamente aqui essa inviabilidade técnica, então tudo bem. Então você pode me fornecer uma proteção respiratória. Tá? Insuficiência do EPC. Não, EPC já fiz, já instalei, ainda é insuficiente, não é adequado ainda. Então, enquanto eu estou adotando os EPCs aqui, enquanto estou implantando esses EPCs, então eu vou usar o EPI. Em caráter emergencial, por exemplo, um frigorífico, tem amônia, um vazamento de amônia. Amônia é asfixiante, irritante. Então, tem que ter uma máscarazinha lá, vazou a amônia, bota a máscara e
saio, vou para o ponto de encontro, vou evacuar aquele local rapidamente. Vai ser uma situação de emergência. Não é para o cara ficar usando, exposto ao amônia, aquela máscara o dia todo. Não é para isso. Quando as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme a especificação técnica do fabricante, ajustadas às condições da empresa. Então, eu tenho que verificar o quê? Qual que é a validade daquele EPI, que é diferente da validade do CA do EPI, aqui, ó, prazo de validade do certificado de aprovação. Saiu agora, até estava dando uma aula semana passada numa pós aqui em Santa Catarina, meus alunos me informaram isso, não sabia, e fui pesquisar. Saiu uma nova portaria do Ministério do Trabalho e Emprego falando sobre o EPI, sobre a validade do CA, do Certificado de Aprovação, e também sobre esse prazo de validade do próprio EPI. Também é um material interessante e eu vou passar para vocês também esse material. Tá? É uma nova portaria agora, algumas regras que saíram do Ministério do Trabalho e Emprego, né, sobre a validade do EPI e validade do Certificado de Aprovação, né, do EPI. O que é o CA, o Certificado de Aprovação? Todo EPI, para ser comercializado, ele tem que possuir CA, norma regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho e Emprego, Lei 6.514 de 77 também fala sobre isso. Tá? Então, tem que ter o CA. Tem que verificar a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, principalmente o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Uso uma luva, por exemplo, quanto tempo eu tenho que trocar aquela luva? Aquele proteção respiratória, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar aquele filtro daquela máscara. Vai depender da concentração do ambiente, da demanda, da taxa metabólica daquele trabalhador também, da demanda dele por oxigênio. Tá? E aí a higienização e manutenção do EPI. O que é a higienização do EPI? Vamos supor que eu seja um aplicador de agrotóxicos. Tá? Eu uso um aplicador costal e a minha roupa ao final do dia está toda suja, molhada com aquele agrotóxico. Eu vou levar essa roupa e vou lavar em casa, vou colocar lá na máquina, no tanque? Não posso fazer isso. Quem vai fazer essa higienização é a empresa. Ela que tem que fazer a higienização desse EPI. Tá? Uma máscara, por exemplo, proteção respiratória, que tem um filtro químico ali, tem que ter, inclusive, eu nem entrei no detalhe aqui porque não dá tempo, tá? Mas quando a gente fala em proteção respiratória, tem que ter um programa de proteção respiratória, instrução normativa número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego de 1999. Eu não posso, se eu estiver com barba a fazer, eu não posso usar uma máscara. Aquela máscara não é adequada. Por quê? Porque a barba por fazer não vai vedar adequadamente aquela máscara e eu vou ter a penetração daqueles contaminantes na minha zona respiratória aqui. Tá? Então, tenho todos esses critérios. Tem uma norma, uma instrução normativa número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? E aqui alguns estudos de caso. Olha só essa situação aqui. Tá? Bom, se eu pegar uma LTCAT, ou eu creio que o primeiro documento que os senhores e as senhoras têm em contato é o PP, o perfil professográfico. Pega o perfil professográfico, pega a função dele, é a pintor. Tá? O que ele faz? Ele faz pintura com epóxi, né, de estruturas metálicas, aqui de peças metálicas e tal. Aí você vai ver, tem EPI? Tem EPI. É eficaz? É eficaz. Está tudo cinzinho lá, está tudo cheio de S, lá tem um CA do EPI. Mas olha lá, ó, eu vejo uma máscara que não é adequada, o cara não está usando óculos, ele não está usando uma luva, olha só a absorção, qual é a absorção, né? Como que as substâncias químicas elas são absorvidas pelo organismo? Via respiratória, dérmica e digestiva. Tem proteção dérmica? Nenhuma proteção dérmica esse trabalhador tem. E aí você vai pegar um documento, um laudo, um perfil professográfico, um formulário, vai ver, a proteção é adequada? A proteção é adequada. Então, se você vai fazer, eu vou fazer uma perícia, e eu vou me deparar com uma situação dessa. Essa aqui foi uma situação de uma perícia que eu fiz. Aqui, ó, a situação aqui, a questão do benzeno, eu coloquei por causa do Dr. Fábio também, a gente estava conversando. Foi feita uma inspeção do Ministério do Trabalho na refinaria Landulfo Alves, na Bahia. Essa daqui é uma refinaria da Petrobras. A gente está falando em Petrobras, a gente não está falando em qualquer empresinha de fundo de quintal. Tá? Infelizmente, nas unidades inspecionadas, uma série de irregularidades antigas ainda foram encontradas. O que a gente vai ver a seguir
É uma situação que já tinha sido verificada anteriormente. Por quê? Porque tinha morrido um trabalhador. Ó. Essa reportagem é de 2013, em outubro do ano anterior, um operador da unidade, da Petrobras, morreu pela exposição ao benzeno. O benzeno ele é um cancerígeno, ele causa leucemia, ele se concentra na medula. Né? E olha aqui, por que esse problema? Ó, no sistema de coleta de amostras, aberto para a atmosfera, as válvulas flanges estavam com vazamento ou emissão fugitiva desses produtos contendo benzeno. O benzeno, anexo número 13A da norma regulamentadora número 15, ele pode ser utilizado nessas situações, uma refinaria como essa daqui, por exemplo, não tem como eu não ter o benzeno ali. Né? Ele é um dos subprodutos ali da destilação do petróleo, então tem que ter. Nessas situações, quando eu me deparo com uma situação dessa, o benzeno ele tem que estar hermeticamente fechado. Uma garrafa térmica, ela é uma garrafa hermeticamente fechada, não vai vazar, eu não vou perder calor, temperatura, né? Por isso que ela se mantém quente, aquele café ali dentro, porque ele está hermeticamente fechado. Se eu virar ela, não vai vazar, não é para vazar café. A mesma coisa essas situações aqui, com a utilização do benzeno, a utilização do amianto ou do asbesto, tem que ser utilizado em processos hermeticamente fechados. Isto daqui é hermeticamente fechado, os flanges, isso aqui é um flange, né, aquilo que junta essas duas unidades aqui, ó, tá? As torneiras, as válvulas, tá? Então, o quê? Vazamento de benzeno. O trabalhador vem aqui para fazer coleta, se contamina, ou pela via respiratória, ou até mesmo pela via térmica. Tá? E aí, o que aconteceu aqui? Claro, consequência, um trabalhador morreu por causa da exposição aqui ao benzeno. Aí eu vou verificar, pego um LTCAT, eu pego um perfil profissográfico, tem proteção coletiva? Ah, tem, o sistema é hermético. Ó, beleza, daí você acredita naquilo que está ali. Aí você vai fazer uma perícia no local de trabalho, e não é nada hermeticamente. Daí você vê aqui vazamento nos flanges. Olha só as condições, tudo enferrujado aqui, corroído aqui, oxidado. Então, quer dizer, aí não tem aqui uma evidência, mas que tipo de luva esse trabalhador utiliza? Que tipo de proteção respiratória ou dérmica esse trabalhador utiliza? Outra situação aqui também, essa daqui. Essa aqui foi uma perícia que eu fiz no local de trabalho, era uma perícia de insalubridade, mas a gente pode pegar emprestada aqui essa situação. Tá? O trabalhador ele trabalhava numa expedição dessa fábrica, uma metalúrgica, eles produzem vários tipos de peças aqui, essa daqui é uma peça. Então, o que ele faz aqui? Aqui na expedição, ele embala, ele seleciona, ele conta as peças, ele embala essas peças para mandar para os clientes. Então, ele manuseia essas peças. Aqui, já nesse processo aqui final, essas peças elas estão sujas, estão molhadas, embebidas com óleo, estão protegidas com óleos, né, com óleo, para evitar a oxidação. Eu vou transportar esse material lá para o meu cliente, ele não pode enferrujar, não pode oxidar. Tá? Então ele tem contato com esse óleo, com essa graxa, tá? Manuseando esse. Aí então a pergunta que eu fiz: tinha EPI? Ah, tinha EPI. O que eu usava de EPI? Luva. Ah, tá, legal, luva. Então vamos ver a luva que ele usava. Uma luva de algodão. A luva de algodão, ela é permeável. O algodão vai molhar, vai ficar sujo, daí vai ficar aquele algodão em contato com a pele do trabalhador. Se estivesse usando um creme de proteção por baixo, ainda vai, mas não tinha nem creme de proteção. Não tinha. Então, atividade... Aí você pega um perfil profissográfico, você pega um laudo, não, tem EPI, tem CA do EPI. Será que o EPI é adequado? O EPI não é adequado. Tá? Artigo 19 da Lei 8.213 fala sobre o conceito de acidente de trabalho e lá também, num dos seus parágrafos, diz, né, que o EPI ele tem que ser adequado ao risco. Nesse caso, não é nem um pouco adequado ao risco aqui o EPI. E essa outra situação aqui, tá, também que eu me deparei, era uma situação também de insalubridade, onde o juiz analisou, né, dizendo que o trabalhador não tinha direito à insalubridade, porque não tinha exposição a agentes biológicos ou à umidade. Tá? Aí o autor recorreu, o tribunal mandou a juíza reformar a sentença dela e mandou determinar a perícia. Fui fazer a perícia. Olha o que eu me deparei.
o cara aqui, ele trabalha com água e esgoto. Aqui no Paraná é Sanepar, lá no Rio Grande do Sul, acho que é o quê? Cosan, né? Cosan lá, né? É. Tá? Então, ó, o cara parecia um tatu, ó, os dois, dentro do buraco. Aqui, infelizmente, não sei se tem como apagar, mas aqui é um buraco de água. Ó, ele, ó, tá vendo? Ó, ele está molhado até a cintura. Tirou a bota, ó, tinha mais água dentro da bota do que dentro do buraco. Tá? Gente, isso daqui é água. Estourou uma tubulação de água. Bem no dia que foi fazer a perícia, era uma tubulação de água que eles foram consertar. Mas isso acontece também com esgoto doméstico. A mesma situação acontece com esgoto doméstico. Exposição a agentes biológicos, atividade especial aqui. Tá? Aí você vai pegar um laudo, tem EPI? Ah, tem. A empresa fornece bota. Bota aqui, nesse caso, é o EPI adequado? Esse EPI é adequado ao risco? Nem um pouco adequado ao risco. Então, eram essas as situações, rapidamente, para a gente dar uma pincelada, só para a gente, né, fazer uma provocação aqui. E eu me coloco à disposição de vocês também, através do meu e-mail aqui, né, tem meus contatos. Eu vou pegar esse material também, vou escanear e vou pegar também os outros materiais e vou encaminhar para vocês, disponibilizar esse material para vocês também. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. Bom, colegas, a exposição do Dr. Sandro realmente comprova que acho que especial não é o tempo que nós temos que analisar, né, nos nossos processos. O especial é a matéria e a qualificação que nós temos talvez que nos detalhar mais, não na parte jurídica, mas em todos os conhecimentos que eu confesso. Minha ignorância não é pequena, mas hoje eu descobri que é muito maior do que eu imaginava na área técnica. Talvez 105% do que o senhor colocou de dados, principalmente de agentes nocivos, eu não tinha sequer conhecimento ou imaginação. Nós não falamos em vibração, nós não falamos em radiações ionizantes, nós não falamos em agentes biológicos. Fadiga e estresse, como eu comentei com o senhor, das novas inovações. Agora só vai piorar. Bom, pessoal, eu queria agradecer ao professor Sandro, em nome da imagem, entregar a ele uma pequena recordação. Muito obrigado pela sua exposição.